O sobrenatural é desvalorizado. Não se retrata mais o divino nas obras. Esse é o contexto do Renascimento e do Iluminismo, após a Idade Média. Com uma ênfase no naturalismo exagerado, os artistas passaram a pintar somente o que se pode ver. Veja essa obra medieval, na qual os céus se abrem para encontrar o Marte. Agora, compare com essa cena do batismo de Cristo, no qual o Mestre está representado tão pequeno que até passa despercebido. A glória se foi. Foi nesse cenário que surgiu Rembrandt, pintor holandês do século XVII, um dos maiores nomes da história da arte. Ele era cristão e se recusou a seguir o movimento que os artistas seguiam em sua época. Ao mesmo tempo, por estar inserido nesse contexto, precisava se adequar aos moldes do naturalismo se quisesse ter alguma relevância. Como então ele iria retratar a sua cosmovisão no quadro, sendo ao mesmo tempo proibido de retratar o sobrenatural? Rembrandt se desafiou a isso. E através do contraste de luz e sombra, ele conseguiu pintar a glória de Deus nas cenas bíblicas. O resultado foi esse. A Tempestade no Mar da Galileia é um dos quadros mais icônicos da Era Dourada holandesa. Ela retrata o episódio em que Jesus acalma o mar, mais especificamente o momento exato em que os discípulos estão acordando o Mestre. Mas perceba esse apóstolo aqui. Ele luta com todas as suas forças contra a tempestade. Estudiosos acreditam que se trata de Pedro, o que faz muito sentido. Esse discípulo foi marcado por se considerar muito autossuficiente. Ele declara que Jesus é o Cristo. Ele fala que não iria abandonar. Ele corta a orelha de Malco. Esse é Pedro, representado aqui como aquele que confia na força do seu próprio braço. No entanto, note que o contraste de luz e sombra indica uma calmaria que se aproxima à esquerda. Jesus está sendo acordado e logo irá acalmar a tempestade. Mas Pedro não consegue ver esse milagre, porque ele está contra a luz. Ele está olhando para a escuridão do mar, não para a claridade da paz. Quando tentamos resolver os problemas pelo nosso esforço, nos cegamos para a calmaria iminente. A tempestade passará, e é isso que nós, junto com os 12 apóstolos, precisamos reconhecer. Mas espera, 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com Jesus. Não deveriam ser 13? Jesus mais 12 apóstolos? Por que tem uma pessoa a mais no barco? E quem é essa pessoa a mais? O intruso é esse que nos observa, o próprio Rembrandt. O artista se pintou no quadro, entendendo que ele fazia parte dessa história. A narrativa bíblica não é paralela à nossa vida. Nós somos atores nesse roteiro do teatro da glória de Deus. E Rembrandt era capaz de se enxergar dessa forma. No entanto, note a feição do seu rosto. É puro medo. De todos os discípulos, Rembrandt é o que aparenta estar mais desesperado. Mas por quê? Afinal, ele é o único que sabia o final da história. Ele sabia que o barco iria sair inteiro dessa. Ele sabia que Jesus iria acordar e acalmar a tempestade. Ele sabia que tudo ficaria bem. Por que tanto medo então? Nós também sabemos de algo que os discípulos não sabiam. Jesus ressuscitou e ele nos ressuscitará no último dia. Mas ainda assim ficamos com medo. Ainda assim não confiamos. Por quê? A tempestade no Mar da Galileia é o arquétipo de todas as nossas tempestades. Em todos os nossos problemas, ficamos com medo, temos dificuldade de confiar. Mas também em todos eles, Jesus está presente. E porque já venceu a morte, ele garantirá a nossa chegada segura do outro lado. Fique tranquilo, Jesus está no barco.